Bom dia, pessoal. Hoje estaremos fazendo com vocês uma devolutiva de prova. Espero que tudo esteja muito bem com vocês, que todos vocês estejam muito bem de saúde e que estejam todos em casa nesse confinamento. Então, a gente vai fazer algumas observações e comentar toda a prova com vocês. E como eu fiz um levantamento de todas as notas, eu notei que quase que 100% dos alunos tiveram um resultado muito bom. Então, eu acho que não vai ter muito problema. E no final, a gente vai deixar o nosso contato para vocês se tiver alguma dúvida, tá? Então, das 20 questões selecionadas para vocês, o sistema selecionou 10 por sistema de randomização. Então, a gente vai comentar essas 10 questões com vocês e pelas notas que vocês tiverem, parece que não teve muito problema. Mas se tiver algum problema, a gente vai comentar depois com vocês, correto? Então, vamos à primeira questão. O paciente do sexo masculino, 64 anos de idade, melanoderma, comerciante, oriundo da zona rural, encontra-se internado em UTI para tratamento de cardiopatia grave, porém estabilizado. Acha-se com intubação endotraqueal. Após 2 dias, manifestou-se com quadro de angioedema, ou também chamado de doença de Quincke. O tratamento mais adequado seria com o uso de... Nós sabemos que o angioedema, ou edema de Quincke, também chamado de edema angioneurótico, é um tipo de alergia que pode surgir subitamente e pode comprometer principalmente o lábio, a língua, toda a região oral, pescoço e às vezes a laringe. E quando atinge a laringe, se torna mais grave e pode-se necessitar de um tratamento emergencial. Então, como se trata de uma alergia, pelos itens abaixo, analisando de um por um, vocês poderão chegar à conclusão. A nistatina é utilizada para fungo. Cefalosporina é um tipo de antibiótico que não se usa em alergias. Amoxicilina também não. Diazepam também é um ansiolítico, não é utilizado nesses casos. Então, a resposta correta é o uso de um antihistamínico e um corticoide. Vocês sabem que nos processos alérgicos, uma quantidade enorme de histamina é lançada na corrente sanguínea. E essa quantidade grande de histamina na corrente sanguínea provoca todos os efeitos colaterais dela. Por isso que no tratamento é usado um antihistamínico e um corticoide que funciona como um anti-inflamatório hormonal. Então, a resposta correta é o antihistamínico e corticoide. Vamos à pergunta 2. Anteriormente, o paciente gravemente enfermo era assistido por uma equipe formada apenas por profissionais da área médica e de enfermagem. Com a evolução do conhecimento e o aprimoramento, novas especialidades foram incrementando esta equipe. Sobre a odontologia na unidade de terapia intensiva, é correto afirmar: a higiene bucal inadequada do paciente internado na UTI e a pneumonia aspirativa hospitalar são fatores que determinam a necessidade do cirurgião dentista integrar a equipe multiprofissional em benefício do paciente em estado crítico. Esta é a resposta correta. Tá? Então, os outros itens não tem nada a ver com a parte da resposta. Tá? Por exemplo, a hiperplasia e fibrose inflamatória, que faz parte das processos proliferativos não neoplásicos de cavidade bucal, ela acontece geralmente antes do paciente internar. Pode ser, né? Os pacientes críticos internados em UTI não apresentam
hipocialia, que é falta de saliva ou diminuição de saliva. Acontece geralmente o contrário. A principal lesão fúngica associada a pacientes críticos internados em UTI é a paracocciose micose. Não. A principal lesão fúngica é a candidíase. A estomatite nicotina tende a se tornar mais pronunciada em pacientes críticos internados em UTI. Também não vem ao caso. Correto? Questão 3. Paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, necessita de tratamento dentário de rotina na clínica odontológica. Durante a anamnese foi constatado o quadro de infarto agudo miocárdico. Por isso, o tratamento cirúrgico indicado deve ser evitado por um período aproximado de... Então, todo paciente que foi submetido a algum tratamento, principalmente cirúrgico, ou algum procedimento que o paciente teve um quadro de infarto agudo miocárdico, qualquer procedimento, principalmente cirúrgico, deve ser evitado por um período de, no mínimo, 6 meses. Então, a resposta correta é o item D, 6 meses. Correto? 6 meses. Questão 4. Paciente do sexo masculino, 59 anos de idade, encontra-se internado na UTI de um hospital público com uma infecção bucal. Algumas doenças oportunistas são relativamente comuns nesses ambientes. Marque a correta em relação a esses transtornos. A candidose é causada por um fungo? Sim. A estomatite herpética primária não é contagiosa, pelo contrário, é bastante contagiosa. A candidose é causada por uma bactéria anaeróbica? Não, é causada por um fungo. A tuberculose é causada por um fungo? Não, ela é causada por uma bactéria. É o Mycobacterium tuberculosis. A actinomicose é causada por um fungo? Talvez poderia algum aluno ficar em dúvida com essa resposta. Normalmente, na literatura, na maioria dos livros, a actinomicose ela é estudada dentro do capítulo de lesões bacterianas, mas na realidade a actinomicose é causada por uma bactéria, tá? O Actinomyces. Então a resposta correta é o item A, a candidose é causada por um fungo, é a resposta correta. Questão 5. Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, tabagista, etilista, diabético controlado, necessita de tratamento cirúrgico bucal. Segundo a American Society, da Sociedade Americana de Anestesia, qual das opções abaixo corresponde ao estado físico do paciente asa 2? Paciente asa 2 é o paciente com doença sistêmica leve ou com um significante risco de saúde. Essa é a resposta correta. É uma pergunta que já foi debatido várias vezes com vocês em várias disciplinas e que não tinha dúvida nenhuma, né? Então, o paciente com doença sistêmica leve ou com um significante risco de saúde. Então, é o ASA 2. Questão 6. Paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, leucoderma, com hipoimunidade, quer dizer, com imunidade baixa, encontra-se internada na UTI de um hospital público. O profissional da odontologia, ao examinar a cavidade bucal, constatou a presença de lesões herpéticas bucais. Para o tratamento, ela deve estar em uso de qual medicamento abaixo? Como a lesão é herpética, tudo indica que eles devem estar usando um antiviral. Tá? Então, dentre as respostas abaixo, vocês devem verificar qual dos medicamentos abaixo se trata de um antiviral. Nistatina, não. É para fungo. Clotrimazol, cetoconazol, fluconazol são compostos imidazólicos usados principalmente para fungos também. Então, o que sobrou como antiviral é o aciclovir, que é a resposta
correta. Questão 7. Eu acho que foi assunto da última aula. Paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, foi internado para tratamento de lesões causadas por zoster. Tomou medicação específica até o desaparecimento dos sinais clínicos. A dor que ele sentia durou por mais de 3 meses. Essa dor é conhecida como, nós sabemos que o VZV, o vírus varicela zoster, é o mesmo que provoca o zoster, é o mesmo vírus que provoca a varicela. Então, ele fica acumulado nos tecidos nervosos e, mais tarde, com algum fator predisponente, pode o paciente ter o herpes zoster, que na nossa área pode comprometer as terminações nervosas do nervo trigêmeo e acometer toda a face do paciente. E entre 10 a 20% desse paciente com herpes zoster pode manifestar uma dor depois dos tratamentos realizados, e essa dor é chamada de neurite pós-herpética, correto? É o item D. Então não tem nada a ver com neuralgia de glossofaringe, nem do trigêmeo, nem paralisia de Bell e nem cobreiro. Cobreiro é o nome vulgar do herpes zoster. Então a resposta correta é neuralgia pós-herpética, que pode durar de alguns meses até vários anos. Questão 8. Dentre as missões da odontologia hospitalar, destacamos uma variedade de atendimentos, porém um item abaixo não faz parte do quadro. Então está perguntando um item que não faz parte das missões da odontologia hospitalar. Aumentar o tempo de recuperação? Diminuir o tempo de recuperação? Essa é uma das funções da odontologia hospitalar. Reduzir os custos hospitalares é outra finalidade. Melhorar a qualidade de vida do paciente também é outra finalidade. Disponibilizar o maior número de leitos, em especial na UTI, é outra finalidade. Então, a resposta correta seria aumentar o tempo de recuperação, que é um item que não é o objetivo da odontologia hospitalar. Então, o item que você deveria marcar é aumentar o tempo de recuperação. A resposta correta. Questão 9. Esse aqui é aquela sobre as responsabilidades do cirurgião ao internar o paciente. Do ponto de vista legal, marque a alternativa verdadeira em relação ao previsto em lei, como padrão de atuação do cirurgião dentista em âmbito hospitalar. Então, o cirurgião dentista, ele é o responsável direto para a internação do paciente. Então, qual seria o item D? O cirurgião dentista é o responsável direto pelo seu paciente quando da internação hospitalar. Então, aqui, o cirurgião dentista é o responsável direto pelo seu paciente quando da internação hospitalar. O último teste, a última pergunta. Nos ambientes hospitalares, as infecções oportunistas estão presentes principalmente em pacientes com hipoimunidade. Na cavidade bucal, a candidíase é uma delas. Qual fator predisponente citado abaixo não faz parte do quadro? Quer dizer, é o item que não contribui para o aparecimento da candidíase. Xerostomia, terapia com corticoide, radioterapia, hipersalivação, antibiótico largo espectro. Então, nós sabemos que os fatores predisponentes para o aparecimento da candidíase é o paciente usando antibiótico de largo espectro, quando o paciente tem hipersalivação, sequelas de radioterapia, uso crônico de corticoide e xerostomia. Então, qual desses itens aí que não faz parte? Então, é hipersalivação.
Então, geralmente, é um fator que não corresponde ao item de aparecimento da candidíase, correto? A resposta correta é hipersalivação. Então, são as 10 questões que foram solicitadas para você responder. E como eu falei de início, pelo desempenho de todos vocês, que a maioria tiveram a nota máxima, eu acho que não vai ter muita dúvida. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar comigo pelo e-mail satirocirurgia@hotmail.com. Repetindo, satiro@hotmail.com. Então era isso que eu queria falar para vocês. Então, para encerrar, queria agradecer pela atenção de vocês. Estou com muita saudade de vocês. Preferi estar com vocês dando aula do que estar em confinamento, como todos nós estamos, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato por meu e-mail, correto? Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos. E agora aqui, Rogério, ó. Gravei lá. É medo. E? Só de azul.